E a gente queria falar dessa alegria de iniciar o DIPEM, embora o DIPEM esteja iniciando agora, a gente trabalha com a psicologia cultural, pesquisas em psicologia cultural no campus Belo Jardim, desde 2014. A gente começou instrumentalizando, digamos assim, alguns alunos que em 2015 se tornaram bolsistas, e desde então a gente tem tido alunos de iniciação científica no campus nessa área, né? A gente está agora, digamos assim, na terceira geração de estudantes que estão conosco desenvolvendo pesquisas, e a gente está muito feliz por isso, não é? Porque aí o DIPEM vem consolidar esse trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, o DIPEM é o grupo de pesquisa Diálogos Intercontextuais, Psicologia Cultural, Educação e Educação Musical, né? Então, a gente tentou, no DIPEM, reunir 3 áreas, a psicologia, digamos assim, eu e Vanessa, nessa questão da psicologia cultural, educação, professora Bernardina, e educação musical, professor Robson. E professor Silas vem para somar conosco nessa área de educação junto com Berna, né? Então, a gente fica muito feliz. E como somos, assim, bem ativos, a gente decidiu já começar fazendo um evento, né? Então, a gente pensou que a gente poderia fazer, nesse tempo de pandemia, um ciclo de webinários. Então, esse primeiro webinário, ele vai tratar de um tema mais geral e trazer em linhas gerais e de uma forma, assim, bem básica, o que é a psicologia cultural e como é que a gente pode investigar experiências humanas. E, na sequência, trazer pessoas que são ligadas à psicologia cultural, obviamente, e cada uma vai tratar de um aspecto, de um conceito específico. Então, eu já convido todos e todas para se inscreverem nos próximos webinários. Então, vai ser sempre às quintas-feiras, a cada 15 dias, de hoje até setembro. Acho que é dia 23 o último, ou é 22 ou 23 de setembro o último. E excetuando-se o do professor Luca Tateu, porque ele está lá na Itália, e por conta do fuso horário, a gente tem que antecipar um pouco. Então, no dia dele, vai ser às 14 horas, mas nos demais dias, sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão aqui, as que vão chegar, não é? Porque vai tornar esse evento bem interativo. E, para começar, eu gostaria de convidar o professor Flávio Albuquerque, não é? Ele que é o nosso diretor de pesquisa da Propesc. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor do IFPE no campus Caruaru. Ele pesquisa, orienta e publica nas áreas de segurança pública, direitos humanos e sobre a história do sistema penitenciário e dos cidadãos presos no Brasil. É um dos organizadores da coletânea Histórias das Prisões no Brasil, de 2017, e atualmente ocupa a direção de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPE, e é coordenador da editora do IFPE. E eu vou acrescentar que Flávio também tem uma relação afetiva com a psicologia, não é, Flávio? Fale aí para a gente sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigado, Tatiana. Boa tarde, minha gente, a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Primeiramente, agradecer o convite, né, por participar da abertura desse evento, né? E sim, eu tenho uma relação afetiva com a psicologia, porque em um momento da minha vida eu comecei a cursar psicologia lá em Recife. Entre o fim do meu mestrado e início do doutorado, eu cursei um ano de psicologia, mas aí, como eu optei pelo doutorado, eu tranquei o curso, a graduação, mas sinto muita falta das discussões que eram feitas lá. Então, tem essa relação com a psicologia. Eu sou um psicólogo meio enxerido ainda, né?
Eu queria dizer que eu me sinto muito em casa aqui com vocês, muita gente querida aqui do Campus Belo Jardim, né? Eu vejo aqui no público a Aline, que foi minha amiga, não, foi minha colega de trabalho no Campus Caruaru, e é uma amiga muito querida, né? Eu costumo dizer que no dia que eu for preso político, com certeza a Aline vai ser minha companheira de cela, porque a gente tem uma afinidade, assim, absurda, né? Uma afinidade teórica, uma afinidade afetiva, né? A Aline tem um pedacinho no meu coração. Né, e outras pessoas muito queridas aqui do campus, né, que eu tenho contato mais frequente, Tatiana, Bernardina, Luciana, que acabou de assumir a gestão de pesquisa do campus, é uma pessoa com quem eu tenho tido um contato bem frequente, né, e já aproveito para parabenizar o trabalho que Luciana está fazendo no campus, né, ela veio, como se diz, com gosto de gás para dar um up na pesquisa no campus Belo Jardim. E é uma satisfação, enquanto diretor de pesquisa e enquanto pesquisador também, poder abrir um evento como esse, né, porque é um evento de um grupo de pesquisa, né, um grupo, como disse Tatiana, bem ativo, né, e isso é muito positivo não só para os professores, mas sobretudo para os alunos, e em especial na data de hoje. Hoje é dia do pesquisador, eu não sei se vocês sabem disso. Não sabia, não. Hoje é dia do pesquisador, dia do conhecimento científico e do pesquisador científico, né? Então, é muito relevante esse evento nesta data, né? Então, por tudo isso, é um prazer estar aqui abrindo esse evento com vocês, né? Então, em nome da Propesc, a gente, além de parabenizar, a gente agradece essa atividade de um grupo de pesquisa, né? Porque num momento de pandemia, onde a gente vê tantos colegas e tantos estudantes desmotivados, né, pensando em abandonar curso, abandonar instituto, um evento como esse fortalece as nossas relações interpessoais entre nossos colegas e entre nossos alunos, né, trazendo eles mais próximos da gente, mesmo virtualmente, né, para, no caso desse evento, discutir esses aspectos que vocês propõem, teóricos e metodológicos da psicologia cultural. Né? Isso é fantástico, isso é gratificante, isso só merece aplausos. Né? Graças a Deus, o IFPE, agora falando com o IFPE como um todo, tem se preocupado muito na promoção de eventos virtuais que contemplem seus professores e seus estudantes, né? Como eu falava antes, informalmente, hoje de manhã eu estava num evento no meu campus Caruaru, que organizou uma jornada de ciências humanas, mas ao longo desses meses eu tenho participado, né, ativamente de vários eventos em vários campi, eventos de pesquisa, eventos de extensão, ou eventos, inclusive, que são pensados juntos, né, promovendo um debate mais próximo do que a gente quer que seja a indissociabilidade. Indissociabilidade essa que eu tenho certeza que o Campus Belo Jardim é muito antenado, né? Muitos dos seus pesquisadores são extensionistas, né? E isso é maravilhoso, porque a extensão só faz sentido se tem uma pesquisa encaminhada junto, e o contrário, né? Pesquisa sem extensão vira artefato de gaveta, não pode ser assim, né? Então, é isso, a minha fala foi mais nesse sentido, de agradecer, de parabenizar, dizer que eu prometi a Tatiana que vou tentar assistir esse ciclo de webinários, ela me mandou a programação, achei a programação interessantíssima, né? Então, eu desejo a vocês um excelente evento, uma discussão de qualidade, né? Uma discussão que seja proveitosa, que seja engrandecedora, e dizer que a Propesc, ela está sempre aberta, né, para esse tipo de ação, sempre apoiando esse tipo de ação, né, é muito válido, é muito digno. E aproveitando, né, meu outro cargo, né, quem sabe desse evento não pode surgir alguma publicação pela editora do IFPE. Fica aqui o meu convite, né, para vocês, de repente, publicarem alguma obra pela editora do IFPE, e já fazendo fofoca, numa conversa na semana passada, eu chamei a professora Luciana Uchoa para integrar o novo conselho editorial, e ela aceitou, né? Então, não tem nem portaria ainda, mas eu já faço esse spoiler, e publicamente agradeço você, Luciana, que eu sei que só tem a contribuir com a nossa editora, ok?
Então, minha gente, bom evento, obrigado pelo convite, obrigado e parabéns pela iniciativa, né? E em nome da professora Tatiana Valério, eu cumprimento todos vocês. E boa palestra, professora, não a conheço, mas já é um prazer estar aqui lhe assistindo, né? E eu já gostei de cara do clima dessa sala, né? Todo mundo muito próximo, muito amigo, o clima da afetividade. E não tem conhecimento científico nenhum que derrube o prazer que é compartilhar afeto, né? Então, um abraço a todos. Obrigada, Flávio. E eu digo já sim. A gente diz sim, não é, gente, para publicação? Sim. Hein, Robson, hein, Berna, Vanessa? Sim. Poderia todo mundo dizer, 1, 2, 3, sim. 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 A gente já diz sim, Flávio. Que bom. Bom mesmo. Flávio, o que é que você pensa de gravar alguns podcasts? Gosto da ideia. Eu gosto muito do formato de podcast. Eu sou ouvinte de podcast. Eu ouço muito, né? Eu acho uma boa. É uma coisa ágil. Exato. Isso. Eu hoje eu ouço mais podcast do que leio, confesso. Não, eu não chego a tanto, mas... Eu já cheguei a tanto. Eu sou realmente bem entusiasta dos podcasts. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma série de podcasts sobre fascismo contemporâneo que foi muito, muito interessante, né? Uhum. Eu gosto do desafio. E eu gosto de falar, né? Como está bem claro. Então, a gente agradece, Flávio, pela sua presença, não é? Por essa abertura tão entusiasta. E queria cumprimentar, nós temos tantas pessoas da Bahia aqui, que coisa boa. Ramon, eu vou cumprimentar Ramon e cumprimentando, já cumprimento todas as outras pessoas que estão colocando aqui no chat, que são de diversas instituições, não é? Faculdade Anísio Teixeira, eu não sei como é que se diz isso, mas é UniFG, de Guanambi, na Bahia. Tem várias pessoas da licenciatura em Química, da área de Química, são colegas de João Tenório, maninha, da UFPE, do campus Caruaru. João foi aluno. Doutorado. Então, eu queria dar as boas-vindas, né, a todas essas pessoas que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. E agora... João está na sala, viu, Tatiana? Oi? João está na sala. João está na sala? Oi, João. Oi, João, aparece. Dê um alô aqui pra gente, João. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui, escondidinho, mas ouvindo tudo. Oi. Olha, eu quero uma avaliação crítica, viu, João? Oi? Avaliação crítica de minha fala. Temos dois Joãos. Temos professor João Tenório, que é nosso colega, inclusive ele é colaborador externo do DIPEM, e temos professor João Almeida, que eu já compartilhei vários trabalhos com ele, assim, a gente discute bastante, possivelmente vamos fazer um trabalho lá em engenharia, quando ele for abordar uma questão de homem, máquina e essa questão da psicologia, né, mente, máquina, essas coisas, a gente vai fazer um trabalho junto. Então, bem-vindo também, João Almeida, viu? Seja muito bem-vindo. Tati, a faculdade também está aqui, a FBJ, algumas pessoas. Vanessa nos representa, quer dizer, representa no DIPEM, a Faculdade de Belo Jardim, não é? E convidou os alunos dela e outras pessoas. Tem professores também, Vanessa? Eu vi professora Roxane por aqui, sim, bem Morgana, e deve ter mais gente por aí circulando que eu não estou conseguindo ver. Pronto, professora Vanessa e a Faculdade do Belo Jardim, a FBJ, são parceiros nossos, né, no grupo de pesquisa. Sejam todos e todas bem-vindos, as pessoas que são lá da Faculdade do Belo Jardim. E queria convidar a professora... Marco Aurélio está aqui também, ó. Marco. Oi? Outro ex-aluno meu, Marco Aurélio. Ah, Marcos chegou, que bom, bem-vindo, Marcos. Muito bem-vindo.
Boa tarde. Tudo bem, professora? Tudo bem? Oi, Tati. Tudo bom? Oi, tudo bom? Marcos é professor da UFPE do Campus Recife, do curso de administração. Seja bem-vindo. Professora Luciana é a nossa coordenadora local de pesquisa, não é? Ela é enfermeira e possui mestrado e doutorado na pós de Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde da UFRGS, né? Lá no Rio Grande do Sul. E ela está coordenando, como eu disse, né, a pesquisa aqui em Belo Jardim, e a gente fica muito feliz em tê-la aqui, Luciana. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui compartilhando desse momento tão alegre, né, embora até mesmo para desconstruir aquele pensamento, né, de que pesquisa, ciência é algo muito endurecido, né, e esse momento aqui, ele demonstra que não, podemos fazer ciência, podemos fazer pesquisa em momento descontraído, com afetividade, como já foi falado aqui. Então, eu quero dar boas-vindas à professora Maria Lira, né, da UFPE, que vai ser a nossa, proferir a conferência, dar as boas-vindas aos colegas e às colegas professores e professoras, né, o bom de estar aqui nesse momento e que nos está trazendo uma imensa satisfação é estarmos com pessoas que, além de dividirmos espaços profissionais, porque do IFPE, como também da FBJ não falou, eu também fui professora, estamos dividindo aqui momentos com pessoas que temos uma afetividade, né, que compartilhamos amizade, e isso nos deixa muito à vontade e torna-se um momento muito leve, como eu já havia falado anteriormente. Então, boas-vindas a esses meus colegas, professores do IFPE, principalmente do Campus Belo Jardim, os professores e professoras também de outras instituições, né, como já foi falado pela professora Tatiana, temos aqui o IFPB, né, como também a UFPB, e também, principalmente, né, os nossos alunos e alunas do Campus Belo Jardim, do IFPE como um todo, e também, tanto da pós-graduação como da graduação, e tem um aluno especial, né, Tati, que é o aluno do ensino médio do IFPB, Sim. não é isso, que está aí, que eu fiquei super feliz e emocionada em saber que um aluno que ainda está no ensino médio, né, mas ele já está com essa aptidão para pesquisa, então isso é muito bom, espero que isso possa ser multiplicado. Então, parabéns ao professor, do aluno, do Professor IFPB, Ramon, isso, e professora Tatiana também, por estar aí desenvolvendo esse trabalho. Parabenizar o DIPEM, da professora Tatiana, professor Robson, professora Berna e Vanessa e todos os demais. Eu acho que esse momento aqui, ele foi muito oportuno por vários motivos, né? Primeiro, como o professor falou, da questão do Dia do Pesquisador e o Dia Nacional da Ciência, mas também que seja um momento de reflexões, né, de como a pesquisa e a ciência vem sendo encarada em nosso país, principalmente. Então, sabemos que nos últimos anos tivemos muitos avanços, sim, mas também alguns retrocessos. Então, é oportuno que esses momentos sejam ofertados pelo nosso IFPE, para que possam fortalecer aí cada vez mais a pesquisa. Quero dar as boas-vindas também, com muito carinho, ao professor Flávio, né? Ele que é o nosso diretor lá da Propesc, e que tem sido uma pessoa muito prestativa à coordenação de pesquisa. Eu estou assumindo faz pouco tempo, então há muitas dúvidas, e aí ele vem com muita atenção, com muita dedicação, nos tirando as dúvidas. Então, professor Flávio, muito obrigada, viu? E parabéns também pelo desempenho, né, que vem à frente da direção, vem fazendo um excelente trabalho. E agradeço pelo convite, né, de fazer parte lá do conselho editorial. Ele foi inteligente, ele publicou aqui, sabe que Tati está gravando, para que eu não possa nem ter como dizer não, né? Então ele já amarrou aí de forma muito bem
organizada, né, professor Flávio? Mas, com certeza, se for, o que for para fortalecer... A mensagem muito bem, foi isso mesmo. Eu imaginei. Mas, se for para contribuir com o nosso IFPE, com a pesquisa, com certeza, estamos aí à disposição. Bom, então, sem mais delongas, né, porque a principal estrela do dia hoje é a nossa querida professora Maria. Então, vou passar aqui a palavra e agradecer mais uma vez. E desejar aí que todos os eventos, né, todos os ciclos, sejam aí bem exitosos. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Luciana, muito obrigada. Antes que eu apresente a professora Maria Lira, eu queria pedir a Robson para fazer umas instruções, dar umas instruções aqui aos participantes. Robson? Ok, gente, é bem rapidinho, só para a gente esclarecer alguns detalhes, especialmente para o pessoal que se inscreveu, né, lá no Event 3. Vou dar instruções em relação a certificados, certo? E as perguntas que vocês têm para esse momento da conferência. A gente vai disponibilizar um link no chat aí, certo? A gente vai disponibilizar perto do final da conferência. A partir das 18h30, a gente disponibiliza o link. É um pequeno formulário, somente com seu nome e seu e-mail. A partir desse formulário, a gente vai fazer o credenciamento das pessoas que estiveram presentes no webinário, né, nessa conferência, e emitir o certificado para essas pessoas, certo? Então, esse link será disponibilizado a partir de 18h30 aqui no chat, ok? Da sala do Google Meet. A outra coisa, outro detalhe, é para as pessoas que quiserem fazer perguntas para a nossa convidada. Se você quer fazer uma pergunta, a gente pede o seguinte: coloque a sua inscrição lá no chat. Coloque lá, desejo fazer uma pergunta. Ou você escreve a própria pergunta de acordo com a sua, que você achar melhor. Para a gente organizar aqui como a gente repassa essas perguntas para a nossa convidada, ok? Então, por favor, mantenha os seus microfones desligados e só abra se você quiser fazer uma pergunta naquele momento que a gente liberar a pergunta para você. São esses dois detalhes. No mais, desejamos uma ótima conferência a todos. E você, Tatiana. Ok. Eu queria fazer essa apresentação não lendo o currículo de Maninha, né? A professora Maria Lira, mas para todos os alunos e alunas dela, ela é Maninha, né? Ela uma pessoa ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, foi orientadora de Vanessa também no mestrado, né? De Marco Aurélio, que está aqui, de João Tenório, um monte de gente que está aqui, foi orientando de Maninha. Então, Maninha tem um laboratório, que é o Labicom, lá na UFPE, que inicialmente tratava da relação mamãe-bebê, né? Ela desenvolveu um modelo, inclusive, que até hoje continua aí em vigor, digamos assim, e depois de um certo tempo, com sua relação muito amigável com o professor Ian Walsner, ela resolve, então, ampliar o Labicom, né? E o Labicom passou a ser Labicom com 2 Cs, porque uma perspectiva cultural passa a integrar o seu laboratório. E foi exatamente nesse momento que eu cheguei lá, né, Maninha? Acho que a Anália foi sua primeira aluna, não foi? Desse novo formato, eu cheguei logo em seguida, e para mim foi uma alegria. Ela é uma pessoa extremamente generosa, ela amplifica todas as possibilidades de pesquisa, não é? Tira de você o melhor, e eu acho, quando a gente pensou nas pessoas para abrir esse webinário, a pessoa que a gente pensou, a pessoa ideal seria você, Maninha, porque você
foi quem nos apresentou a psicologia cultural, não é? Nos presenteou com não só com a teoria de Ian Walsner, mas com a amizade de Ian Walsner, né? Eu acho que são poucos os lugares em que você tem a oportunidade de não só ter diante de si a teoria, o estado da arte que está sendo construído em uma área do conhecimento, mas também manter uma relação com essas pessoas que constroem esse estado da arte. Então, o Labicon é isso, né? Então, com uma alegria muito grande, eu e todo mundo aqui dessa sala, não é? Recebemos você e já agradecemos essa sua disponibilidade e queremos aprender com você. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Começo? Sim. Deixa eu ver se eu vou acertar. Veja, antes, muito obrigado pelas palavras, mas eu acho que eu sou, mais de tudo, uma pessoa aventureira. Significa, a pesquisa e o conhecimento é como se fossem minha água. Eu preciso ser desafiada por coisas, e os alunos me ajudam muito isso, e passam a ser companheiros, partilhando uma forma de relação que não é muito de igual, eu sinto isso. Eu continuo assim, porque eu não sei fazer de outro jeito, não é porque eu sou boazinha, eu não sei fazer de outro jeito, é assim que se faz. Então, é isso, eu procurei fazer uma coisa introdutória, e vou devagar, não sei agora que tempo eu vou tomar, perdi um pouco a noção. E vocês vão perguntando, eu vou parar e perguntar se estão entendendo, se quer que explique mais a coisa que disse, vou fazer dessa forma. E quem quiser falar, como o Robson falou, escreve ali nas notas, sei lá como é o nome daquele que está aberto aqui, no chat, ou abre o seu alto-falante e diz, eu quero fazer uma pergunta, né? Uma coisa ou outra, não foi isso, Robson? Oi? É melhor a pessoa se inscrever no chat que quer fazer a pergunta. Aí, no momento, a gente libera para ela, certo? A gente então, vai seguindo a ordem do chat e liberando. Isso, tá certo? Ok, pode deixar. Eu não vou controlar isso, certo? Tá. Não se preocupe não. Foque só na apresentação que a gente controla o resto. Agora, como é que eu faço, Deus? Apresentar. Janela, né? Isso. Então, veja, foi o título que eu pensei que era mais amplo e muito voltado para entender a experiência humana que se faz inserido numa cultura, mas vamos ver um longo caminho sobre isso. Eu peço um pouco de desculpa, porque minha tela está com defeito de uma linha no meio, então as fotos, isso aparenta mais, um pouco. Mas o computador ficou com isso e não tem o que fazer. Então, veja. Então, eu começo pela... que a gente explora na psicologia cultural central, explorar, que a gente está voltado toda hora. A gente sempre está inserido numa cultura, com qualquer atividade que a gente faça. Essa é a concepção. Vamos ver como é que a gente desenrola o que é cultura, o que é pessoa. Então, o que a experiência humana está voltada para sempre construir significados. E é a construção de significados central no entendimento da psicologia cultural, na sua relação com a pessoa e a pessoa com a cultura. Ultimamente, eu tenho explorado mais o dialogismo, eu disse, dentro da psicologia cultural, por isso eu destaco que sempre é numa relação entre o eu, o self, os outros e o mundo. Então, eu queria destacar uma coisa muito importante que tem me impressionado muito, que a gente tem de enfatizar ou destacar, e faz parte da concepção de toda a psicologia cultural, a diversidade humana. Tanto concebida como que cada pessoa é única na sua forma de ser, a gente não é um espelho da cultura, a gente não
bota só para dentro a cultura, e daí a gente trabalha internamente e externamente inserido numa cultura, mas que cada indivíduo é único. Isso diverge da psicologia tradicional e das ciências, muitas das ciências tradicionais no âmbito humano mesmo. Bom, a experiência humana, então, é por natureza cultural e ela ocorre como um processo sempre, que através de um tempo que não volta. Então, isso é um dos desafios da gente, tentar abarcar um fenômeno, ou uma compreensão de pessoa, numa dinâmica que a gente não para o tempo. Por quê? Por exemplo, se a gente pega outros campos, a gente pode retornar e investigar o que seria a causa. Aqui o sentido de causa é mais complexo. É como se fosse as condições que levam a gente a fazer alguma coisa, que são chamadas de catalisadores. E por não fazer como na mecânica clássica, que a gente claramente pode ir e voltar, quer dizer, investigar a causa, ver seu resultado. Na psicologia cultural, na psique humana, eu acho, que a psicologia cultural pode muito ser entendida como uma abordagem da psicologia geral. Eu entendo dessa maneira. Então, a gente prossegue ao longo do tempo, vivendo e dando significado às coisas, significando o mundo, significando as outras pessoas e significando a nós mesmos. Correu demais. O que eu faço? Volta. Então, no final, então, a gente começa, o primeiro ponto é o que é cultura e como ocorre nossa relação com a cultura. Tudo bem até aí? Posso ir? Sim. Pode, Maria. Sim, tranquilo. Hã? Tudo bem. Pode seguir, tudo certo, pode seguir. Então, veja, eu vou mostrar uma série de imagens mostrando a diversidade entre diferentes culturas. Veja, aqui, por coincidência, é meu neto isso. É o filho mais moço de Tomás. Então, é uma criança que está inserida no meio cultural de classe média, não é toda criança, mas que está dentro do ambiente de espaço, onde ele tem espaço para as coisas, etc. E é mais ou menos a imagem de um bebê ocidental, mais ou menos o que a gente pode imaginar. Mas você tem uma diversidade, aqui tem uma japonesinha, que desde pequenininha começa eu esqueci de pegar o nome desse pauzinho que pega o macarrão. Eu ia procurar e esqueci. Então, desde pequena, ela vivencia hábitos relacionados ao onde ela vive, onde ela está crescendo. Então, desde pequenininha, ela aprende a comer dessa forma, usando esse instrumental de madeira que não é, e que quando a gente pega adulto tem bastante dificuldade de usar. Então, isso é uma diferença mostrando a diversidade. Ou você pode entender aqui os povos nômades que vivem no deserto e tocam um determinado instrumento, que está pouco visível aqui, mas ele está aqui. E que vivem de uma forma diferente, tanto do primeira criança, quanto do japonês, quanto disso. Eu estou tentando mostrar a diversidade. Aqui são nossos índios, que a gente, ultimamente eu tenho me interessado, mas eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eles têm uma concepção ontológica de como são as coisas, o sentido de vida e morte, o sentido do que é feito, tanto muito ligado à comunidade, mas com ideias bastante diferentes das da gente, que é um desafio compreendê-los, desafio à comunicação nesse sentido.
Aqui está um cerimonial religioso católico, no qual a gente vê o Papa atual, diante daquele crucifixo que foi usado na peste 500 anos ou 600 anos atrás, e com essa história da pandemia, ele foi destacado em muitas das orações. Tudo isso é cultura. Você tem aí uma banda de Belo Jardim, eu peguei um retrato do pessoal tocando aí, e uma obra de arte do cubismo da Tchecoslováquia. Então, as manifestações culturais, artísticas, seja música, seja pintura, é um nanquim isso, e elas também são inseridas ou resultado ou na interação da pessoa com a cultura. E aqui você tem uma aula na UFPE por um professor visitante que teve 3 anos aqui. Agora está dando para ler que é Contribuições sobre a Mente e a Memória. O que é o construtivismo sobre a mente e a memória? Ele chama Brady Wagner. Ele trabalha sobretudo com memória, mas outras coisas também. E aqui é a pessoa que a Tatiana falou, e chama Ian Walsner, e que muito do que eu vou apresentar é a partir da proposta dele sobre psicologia cultural, e que acabou de ganhar um novo prêmio da Sociedade Americana de Psicologia, da seção 52, como outstanding, o que a gente diz? Excepcional psicólogo. E que disse, que escreveu para mim dizendo que, com ou sem prêmio, ele quer estar aqui em abril. Ele geralmente vem todo ano aqui. E esse contato com o pessoal de fora, por exemplo, todo mundo conheceu o Brady, e Brady foi até co-orientador de João, né, João? E Ian, ele é muito disponível e é o construtor dessas ideias, de muitas das ideias que eu estou apresentando agora para vocês. Isso também é cultural. Ele está aqui, eu acho que a palestra, uma inauguração do Max Planck Instituto, quando ele, logo no começo do Centro de Psicologia Cultural da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e aqui é Recife. Você pode ver aqui Nathalie, uma colega uma aluna minha, e outras pessoas, dá para conhecer. Então, considerando o momento que a gente vive, novos elementos que vão se inserindo na relação da pessoa com a cultura começam a ser presentes, e é um desafio entender as transformações que a gente está vivendo numa velocidade grande, com todo esse fechamento da pandemia, e que aqui está exibido com o uso de máscara, que em momentos se torna um elemento político até, e isso tudo é a relação da pessoa com a cultura. Quer dizer, tudo que a gente faz está dentro da cultura. E, sobretudo, é enfatizado muito a vida do todo dia, a vida como a gente vive. Então, aqui também são modificações de formas de ensinar, de crianças que têm a possibilidade de ter computador em casa, passando a aprender aulas à distância no computador, que também vai transformar a relação da pessoa com a cultura. É uma novidade que está acontecendo, quer dizer, sempre existiu, se pensou em aulas à distância, mas a incidência de estar acontecendo agora é fora dos padrões e merece investigação sobre isso. Bom, então, a compreensão sobre cultura. A ideia que a gente tem, e que eu vou falar viu? Porque é muito de Ian Walsner, mas não está toda hora citado, não. Mas a ideia que a gente tem de cultura é que a gente está inserido como se ela fosse um meio que a gente está dentro e, portanto, a gente adquire coisas daquela cultura porque pertence àquela cultura. Essa forma de entender cultura é comum nos estudos
entre a comparação entre culturas, que geralmente é a forma mais tradicional de se ver cultura, não como aquela cultura, como a gente vai tomar, que está constituindo quem eu sou, ela faz parte, e, por sua vez, eu também estou interagindo com essa cultura, mas essa parte, dá para ver, né? Essa parte da esquerda é justamente a ideia de conteúdo, é continente, eu acho isso aqui. Tá errado. É um lugar, desculpa, aqui é errado, viu? E muitas vezes passa a ser estudado como uma variável, para você entender o efeito da cultura sobre qualquer processo psicológico, sobre aprendizagem, sobre qualquer coisa que seja. Na psicologia é dessa forma. E aqui é como a gente entende que é a cultura como constituindo nossa psique. Então, a gente nasce inserido na cultura e ela constrói o que a gente é como pessoa a partir dessa inserção e troca, desde o começo da vida. Lembra a menininha comendo macarrão e o outro brincando com aqueles brinquedos clássicos de encaixar? Então, a gente entende a cultura como constituindo, isso tem consequências bem grandes do ponto de vista de como investigar, do ponto de vista de como usar a aplicação, como tratar as pessoas em várias formas de interagir na prática. Então, a psicologia cultural concebe as pessoas, que eu vou chamar indiferentemente, self, pessoa, mente, psique, processos psicológicos, quer dizer, tudo que é psicológico, que, por sua vez, interage com o mundo sociocultural, que, por sua vez, retorna para a pessoa, constituindo essa pessoa. Mas essa pessoa, que é única para cada um, ela não alimenta a cultura de uma forma não transformadora. Cada pessoa pode contribuir, pode não contribuir, mas pode contribuir com elementos, perdi o troço, elementos que podem mudar, não significa que vão mudar, mas pode mudar nosso ambiente sociocultural. Então, essa concepção de interação constante que a gente vive. Lembra que psicologia cultural estuda dinâmica, processo em acontecendo. A gente vive nessa forma de existir. As pessoas e o mundo sociocultural ou a cultura. A gente pode chamar das duas formas. E, por sua vez, que eles colocam as formas dinâmicas de como constituir a gente. Por exemplo, aquela menininha, se der para a outra criança comer com aqueles pauzinhos, vai ser muito complicado, mas a menina aprende aquilo, e aquilo aprendido ligado a todo o contexto onde as coisas estão acontecendo, assim como o outro, que estava brincando. Tudo bem? Nenhuma resposta. Oi? Tudo bem, Maninha, tudo tranquilo. Tá bom. Então, a maneira como o Ian concebe, Ian Balsa, é a ideia que a gente está inserido na cultura, e são pessoazinhas, viu? Os olhinhos, boquinha, nariz. É como existe uma relação que a gente chama de separação inclusiva, né? Significa que a gente está mergulhado nessa cultura, nesse ambiente sociocultural, mas a gente não se dilui nela, porque existem abordagens que não são as tradicionais, que concebem como um continente que a gente está dentro e que vai investigar a cultura como variável, mas, por sua vez, mas a maneira como a relação entre a gente e a cultura pode mudar conforme diferentes abordagens da própria psicologia cultural. Por exemplo, Rogoff imagina muito mais, que é outra psicóloga ligada ao sociocultural, ela imagina, não sei se ela está viva, mas imagina que a gente aprende da cultura por cópia com a cultura, mas ela não coloca na pessoa o dinamismo de transformação para a cultura.
aquelas duas setas que estavam atrás. Aqui, certo? Então, isso a gente concebe como uma separação inclusiva. A gente está separado, mas está incluído na cultura. Então, nessa comunicação entre a gente e a cultura, a maneira que a gente adota, existem outras abordagens culturais que dão mais ênfase à atividade, teoria da atividade. Não é que a gente não dá ênfase à atividade, mas eu não sei como dizer, mas a linguagem que a gente fala, o instrumental que constitui eu não sei nem como dizer, como a gente é como se fosse, é uma linguagem mesmo, no sentido mais, como é que eu digo, simples, é constituída por uma coisa que a gente chama signos. Eles mediam e regulam de uma forma semiótica. O signo mais claro, a linguagem é um signo chamado símbolo, simbólica porque é totalmente arbitrária, para construir significados. Sempre nessa relação que eu estou colocando entre eu, os outros e o mundo. Então, os signos é aquilo que representa algo para alguém em algum aspecto ou sentido. Isso é PIS. Porque é o semiótico, o pesquisador da semiótica, que propõe essa concepção de signo. Então, ele dirige-se a alguém, quer dizer, cria na mente de uma outra pessoa um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Então, a comunicação da gente que transforma a nós mesmos e transforma o que está fora, é feita através de uma linguagem semiótica, com signos, e signo concebido como incluindo isso. Alguma coisa, por exemplo, quando a gente diz cadeira, a cadeira é uma abstração, é alguma coisa que cadeira é uma palavra, é em linguagem, mas ela faz aparecer na mente do outro uma ideia de cadeira, embora não precise ser igual à minha, por isso que ele disse que pode ser um signo diferente ou mais desenvolvido, porque os signos são muito dinâmicos e também eles estão se transformando enquanto estão funcionando como a nossa linguagem constitutiva da psique, da pessoa, do eu, dos outros e do mundo. Então, a cultura é entendida como um sistema de mediação por signos. Ela funciona tanto entre eu e os outros, eu e as instituições, eu e o mundo em geral, e que, ao mesmo tempo, ela constitui a memória, a aprendizagem, a constituição do self, do eu, tudo que a gente concebe como sendo psiquicamente. Então, ela está presente nas funções intrapsicológicas, quer dizer, dentro da cabeça da gente. É a nossa maneira como conhecemos, sentimos, é muito importante isso. Avaliamos e agimos, assim como naquelas interpessoais, entre eu e vocês, ao nos comunicarmos e interagirmos com outras pessoas em todas as atividades do nosso cotidiano. Uma coisa interessante da psicologia cultural é que ela está presente na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente organiza nosso dia, na maneira que a gente, em qualquer lugar ou qualquer atividade comum. Não precisa dizer que eu estou estudando aprendizagem, os mecanismos de aprendizagem. Não precisa dizer que eu estou estudando memória, as formas de memória. Pode ser, quando a gente focaliza, e vocês vão ver nas palestras subsequentes, um foco em determinadas coisas. Um foco na criatividade, na imaginação, na concepção de uma forma de crítica à aprendizagem, que é o Tateu. Epistemológica, aprendizagem, deixa eu ver se eu decorei.
E na ideia de bordas, que vai ser Pina que vai apresentar, que seria mais ou menos o lugar onde ocorre a transformação eu-sociedade, pode ser aplicada a várias coisas, mas a borda é onde a gente bate que tanto ela tem a separação, como ela une os dois lados. Então, por exemplo, eu estou explicando de borda, concretamente, você tem fisicamente as bordas dos continentes. Isso é físico. Você tem que a gente, nas cidades, constrói bordas para separar os muros de uma escola. E você constrói bordas psicologicamente também, entre o que eu posso e não posso fazer, entre o que é valorado ser e valorado não ser, ou valorado de uma outra forma, entre estudar flauta ou estudar trompete. Estou dizendo o nome certo, estou até com medo. E é justo nesses encontros que estão as bordas. Pina vai falar disso. Pina, Josepina. Você botou como Pina mesmo, não foi? Então, a cultura está presente nas funções dentro da cabeça, as nossas reflexões, as nossas decisões, a tomada de decisão, coisas clássicas da psicologia cognitiva, a forma como a gente gosta ou não gosta de um lugar. Como a gente gosta ou não gosta de... Gosta ou não gosta de... Gosta ou não gosta de... O que aconteceu? Oi? Estão me ouvindo? Sim, foi uma pequena interferência. Deu uma interferência pequena, mas está tudo bem. Tá bom. Ninguém está perguntando nada? Então, como sistema mediado por signos, significa que a gente dá valor, aprende, a gente se lembra, a gente projeta o futuro, que é uma coisa que eu não enfatizei muito, mas é a ideia de que no presente a gente toma a base do que passou, do que experimentou, mas é mais controlado pelo projeto que a gente faz que vai acontecer. Isso é o futuro. Então, tudo isso é feito com signos e de maneira intrapsicológica aqui, é a maneira como conhecemos, sentimos, avaliamos e agimos, assim como naquelas interpessoais, entre eu e vocês agora. Ao nos comunicarmos e interagirmos com outras pessoas em todas as atividades do nosso cotidiano. Quer dizer, para a psicologia cultural, não é irrelevante estudar uma forma como a gente organiza o almoço. Ou a vida do todo dia faz parte da compreensão de progredir em abarcar qual a relação do sujeito, pessoa, self, com o mundo que nos cerca. Então, a mediação, eu não estou lendo agora, a nossa mediação, eu, o self, outros e mundo, também nos regula, os signos também nos regulam internamente, assim como nossas ações no mundo. É um outro aspecto muito interessante, é que, sendo construído esses signos que criam sentido na troca com o mundo que nos cerca, eles passam a, de alguma maneira, a guiar, nos controlar nas opções que tomamos, na maneira, nos preconceitos que passam a existir, na maneira suave e doce, como a gente pode fazer uma palestra, será que está... Ou, quer dizer, eles controlam internamente nós mesmos para escolhermos ações sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, tem duas funções esse sistema de signos, que signo constrói significado, mas eles são o que representa e que a gente dá valor e constrói significado. Então, eu queria mostrar aqui, vocês estão vendo clara essa imagem?
Estão vendo claro? Ninguém fala. Sim, a gente consegue ver a imagem. Ela está um pouco pequena, mas dá para ver o conteúdo. Então, aí é um pouco... Pierce coloca uma divisão bem simples de signos para não entender, porque eu não estaria falando em linguagem. Ele diz que a gente pode falar pelo menos em 3 tipos: ícones, índice e símbolo. A linguagem é claramente um símbolo, mas a maioria das vezes, até a linguagem pode desempenhar esse papel. O que a gente é submetido é uma mistura de, pelo menos, ícones, índices e símbolos. Por exemplo, nessa fotografia que eu tirei de um quadro aqui em casa, que eu trouxe da Palestina, da Jerusalém, ele está mostrando vários... Aí tem ícones, índices e símbolos. Claramente simbólico é o texto escrito em hebraico. Mas você tem a ideia de ícone, que é como o anjo que se coloca, com a imagem que mantém uma representação analógica com a última ceia, por exemplo. E você tem uma ideia de índice, que o índice é aquele que indica para onde eu devo olhar, para onde eu devo significar. Que a gente pode tomar o anjo como sobre a cidade de Jerusalém, à esquerda abaixo, local no qual o objeto representado, a última ceia de Cristo, ocorreu. Então, ainda uma representação icônica da cidade de Jerusalém está no presente, justamente. Também temos uma mistura da representação icônica no desenho da cidade de Jerusalém. Então, a capacidade de ser símbolo, ícone ou índice é misturada na experiência da vida diária da gente. E isso faz do signo extremamente dinâmico e transformativo. O que é que estão achando essa entrada no signo? Maninha, posso fazer uma observação, né? Pode, claro. Uma coisa que eu observo a partir da minha experiência com os alunos que estão construindo esse entendimento sobre esse signo na abordagem pisciana, né? Então, é sempre uma descoberta quando eles se deparam com aquilo que a gente pode classificar como signo, porque até então eles estudaram signo a partir do que eles estudaram em língua portuguesa e que viram alguma coisa de índice, signo e símbolo, e eles vêm com uma ideia muito cristalizada de que o signo tem que ser uma representação gráfica, pictórica, nesses termos, e depois eles vão descobrindo, não é isso? Leva um tempo para descobrir, por exemplo, que a maneira como alguém constrói um significado é regulado por um determinado signo, e que esse signo pode ser uma norma, pode ser uma coisa que venha da cultura coletiva, ou mesmo da cultura pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser? Pode. Veja, existem outras classificações. Isso é Peirce, viu? Mas existe esse autor que fundou a semiótica, porque tem Saussure que fundou a semiologia, que é diferente. Então, você é pela função que ele desempenha no controle que tem sobre mim e sobre o outro. Por exemplo, uma coisa clássica. A fumaça é um indicador, um índice de que tem fogo. Ele aponta para. Por exemplo, o mau humor do professor pode ser uma indicação de que eu fiz a coisa errada. Ou
A imagem de Cristo pode ser um ícone que me guia para que eu não peque, isso bem dentro daquele catolicismo tradicional. Ou eu crio o signo, a gente cria na interação com esse mundo a construção de determinadas formas de significar que estão ligadas a elementos, não precisam ser gráficos, não. Pode ser musicais, pode ser cadências, pode ser contextuais, é bem aberto isso, no sentido de adquirir um significado para mim que vai ter a natureza de ser uma coisa que indica, uma coisa que se assemelha como analogia, por exemplo, uma imagem, ou uma forma completamente abstrata, que é a explicação da linguagem, que é absolutamente arbitrária. Sim, como é que ficou? Ficou bom, ótimo. Obrigada. Tá ok, tá ótimo. Então, bom, agora a gente vai ver o momento que a gente está vivendo e o significado de signos que a gente está construindo. Aqui são imagens da agora, da pandemia, onde uma coisa que eu estou interessada em estudar, viu, se alguém quiser, o ritual do enterro, o ritual da morte, onde você está vendo que você tem uma pessoa que está segurando a outra, que não pode se aproximar nem da cova da pessoa querida, porque contamina. O coronavírus contamina. E estão de máscara, isso é a direita, né? E, assim, o que significa esse campo imenso, eu acho que eu botei outra figura disso, cheio de cobras. Tudo isso a gente constrói como signos e significado, que vão ter significado, para que nos constituem, nos controlam e constituem nossas interações com o mundo. Por outro lado, eu acho que isso é uma manifestação pró-Bolsonaro, onde você coloca essas pessoas sem máscara, que a máscara, tem um de máscara aqui, viu? Mas a máscara virou aí é um símbolo, mesmo que seja máscara, de que eu pertenço ao grupo de direita e quis criar um hábito de assim, apresentar a bandeira brasileira ligada ao povo. Então, tem um imenso leão de coisas para a gente explorar, para entender o que é que está controlando a construção mental das pessoas nessas situações novas, extremas, que a gente está vivendo atualmente. Aqui é outra, onde isso impressiona muito, essa foto, que é a imensidão de covas cortadas, porque está morrendo muita gente. E aqui eu não arranjei muito melhor, mas aqui é o verde da Amazônia. A preservação, eu estou já colocando por cima, mas na verdade é um monte de coqueiro, parece, eu acho que eu não fiz muito bem. Mas são coisas que estão atuais e que a gente está significando para a nossa vida atual. E que adquirem como signos, adquirem o significado de determinadas coisas, para interagir com os outros e para interpretar a nossa compreensão de que momento estamos vivendo, para onde a gente vai, e etc. Então, como eu tentei demonstrar, a cultura como um processo semiótico acontece nesse tempo que não volta. O tempo passa e não volta atrás. Tanto nós mesmos, eu, self, eu não sei, todas as palavras que me vinham à mente, pessoa, como a cultura, são processos, dinâmicas semióticas, que visam tanto manter a estabilidade, como conduzir a mudança. Por exemplo, elementos da cultura nos controlam para não mudar.
Você estava. Até porque, Tatiana lembra disso, mensagens redundantes que tentam repetir e controlar. Agora, com as histórias das fake news, vocês estão muito sabendo de como mensagens repetidas, a coisa muito repetida vira verdade. É isso que muita gente está fazendo, está entendendo? E muitas vezes é para manter o status quo ou para conduzir a uma mudança. Quem é que está latindo? Vai latir aqui já já. Não, Zig? Ele se levantou. E quando a gente olha para o que aparece para a gente do que a gente está investigando, a gente sempre dá um valor para aquilo. Então, quando nos deparamos com a diversidade, eu estou muito atacada pela diversidade, desculpa falar essa palavra, eu estou muito impressionada que as crianças deviam, desde cedo, aprender a diversidade entre pessoas, a diversidade o mais que pode, podendo significar agir, seja considerando diferente, um julgamento de valor, como querendo, viu, Tatiana, que eu resolvi mostrar hoje, erradicá-lo, assimilá-lo ou aceitando a diferença. Lembra disso? A gente tem um artigo publicado nesse. Temos sim, a gente usou a história do patinho feio. Então, aqui é do texto do livro de Ian, ele diz que a gente, diante da diversidade, que não é igual a mim, e que causa uma, como é que eu diria, Lívia chama uma sensação de inquietudes. A gente pode dar um valor positivo para essa diferença, um valor negativo ou neutro. Quando é positivo, a gente pode não agir, aceita e não age. Quando é neutra, também deixa lá. Mas quando é negativa, a ação é necessariamente, a gente quer fazer uma intervenção. Então, a gente pode tentar eliminar a diferença. Por exemplo, eu me lembro de um dado de Tatiana, quando... Posso falar seu dado? Oi? Pode, fique à vontade, pode sim. Quando a questão sobre adoção, eu posso falar, onde só aparecia a ideia de eliminar a diferença depois de explorar um pouco mais o dado verbal que a pessoa tinha dado. Não vou entrar mais em detalhes. Ou a gente pode ter, no sentido de eliminar, a gente exclui. Isso é a base de genocídios, em caso extremo. Ou então a gente tenta apagar, o exemplo da Tatiana é apagar a diferença do que a gente está encontrando com aquilo que a gente tinha e está habituado com ela. E esse daqui é aceitar a diferença, pronto. Então, eu aceito o diferente, e é onde seria muito bom que a gente chegasse. Então, aquele desconforto, a gente se focaliza mais essa distinção que existe eu entre o outro, eu nem me elimino, nem elimino o outro. Eu aceito que é diferente. Isso é uma maneira... Esse esquema é muito bom de fazer diferentes estudos em psicologia cultural, porque a gente encontra várias possibilidades de fazer. Agora eu vou para como investigar para conhecer quem somos e como agimos. Aí eu resolvi apresentar para vocês que a interação entre o meio sociocultural e o indivíduo pode ser vista através de conceber 4 quadros de referência. Isso é Ian. Um que ele chama intraindividual, que eu vou passar mais um pouquinho. O outro, interindividual. O individual ecológico e o individual sociológico. Então, está em inglês. Esse daqui é a ideia de intraindividual. Esse é o classicamente, quando a gente tenta comparar pessoas de história socioeconômica mais simples ou mais
que tem mais dinheiro, que tem mais posição, que tem mais bens. Ou quando a gente tenta comparar pessoas do interior e da cidade, ou quando a gente tenta, a maioria do tradicional da psicologia, tentando colocar a cultura como, por exemplo, o ambiente onde vive, a escolaridade, etc., como a comparação entre pessoas que estariam nesses meios diferentes. Por exemplo, a educação superior versus quem não tem educação, as pessoas, ou entre países. Esse é o meio tradicional, onde a comparação entre as pessoas é tratada estatisticamente, e a diferença entre a pessoa A e B, que é do Japão ou daqui, ou que tem um nível superior de educação e o outro não tem, ou que qualquer que seja a diferença, é constatada pela maior frequência do que encontra. Isso é a base da estatística. E realmente não é esse tipo de comparação que a gente faz ao analisar a relação que a gente estabelece entre eu como pessoa e o meio sociocultural. Essa outra aqui tenta ver, existe uma relação, será que eu pulei? Não, pulei não. Existe uma relação entre os indivíduos, mas eles o que focaliza a gente é a medida que mede essa diferença e não exatamente qualquer tipo de inserção dos dois numa compreensão global de dentro da cultura. É entre indivíduos. Estou numa palestra. É Tomás dando para mim, meu filho. E esse daqui é o individual ecológico, que a gente pensa que se aproxima do que a gente quase quer, onde o foco está no que está na pessoa e no que está no ambiente. É como eu disse que aquela psicóloga Rogoff fazia, que você vai ver características do ambiente. Por exemplo, ela faz um estudo de como as crianças, não me lembro se é América Latina, mas não é Chile, é Colômbia, não me lembro. E como as formas de fazer no ambiente são ensinadas, mais ou menos, à pessoa, e a pessoa passa a participar do ambiente. E o que a gente adota aqui, falando isso, é a forma individual socioecológica, no qual a gente é guiado pelos outros e pela cultura que nos cerca, e, ao mesmo tempo, a pessoa, concebida como self, seleciona as influências que a gente pega do ambiente e, por sua vez, contribui com possíveis novas colocações para esse ambiente. Então, isso é um esquema que a gente checa para entender essa interação entre a pessoa e a cultura, como ela está sendo estudada. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo isso e não perceber exatamente que a gente não está estudando a mutualidade constitutiva entre o ambiente, aqui o meio sociocultural, e a pessoa. Se engana metodologicamente ou interpretativamente. Porque, na verdade, a gente quer estudar o processo, o dinamismo que acontece nessa guia sociocultural das coisas que existem e que a gente, de alguma maneira, seleciona, transforma e bota para fora, num processo de internalização e externalização. Internalização é quando a gente pega de fora e bota para processos intrapsicológicos. E externalização é quando a gente, a partir de reconstruir por a gente externaliza o que a gente entendeu, ou aprendeu, ou memorizou, ou qualquer coisa, processo psicológico. Então, isso seria... Por que eu coloquei? Porque é muito fácil de começar a confundir
essa maneira, onde de alguma maneira o ambiente, o meio sociocultural e a pessoa não estão mutuamente se transformando, não são, a pessoa não é reconstrutiva para reconstruir o ambiente. Aqui são duas setas para os dois lados. E eu estou quase no fim, viu? E eu ainda queria colocar... Ô, Maninha. Fala. Maninha, estava pensando aqui num exemplo para as pessoas, porque eu fico me lembrando do meu primeiro contato com a psicologia cultural. Sim. É sempre desafiador, né? Então, eu estava aqui pensando, e me lembrei de um exemplo de um colega nosso, professor César, e que ele contava, acho que foi até numa visita que Braid fez ao campus, com a Elisa, você também, e que o professor César foi mostrar alguns dos estudos dele. E ele mostrava, por exemplo, a relação a descoberta de um novo instrumento musical. E eu lembro que toda a condução da pesquisa era no instrumento. E naquele momento eu lembro que eu disse a ele, César, para a tua pesquisa ser na psicologia cultural, tu tens que ver o processo da pessoa tocando esse instrumento musical, porque se você focar só no instrumento, então você não vai ver esse processo, você não vai ver isso que você colocou aí, o que é que os guias, né? O que é que vem de fora, o que é que está regulando a construção da pessoa naquele momento em que ele está junto com aquele instrumento. Então, isso para as pessoas de música, né? A gente sempre ter o cuidado de olhar a pessoa executando, ou tocando, compondo, mas vai ser sempre esse foco da interação da pessoa com o ambiente e tudo aquilo que cerca, quais são os signos, enfim. Como a pessoa está significando isso, né? Você pode estudar a história daquele instrumento, mas para você fica como é, sem agentividade, porque a história do instrumento se faz ligada à pessoa. E como a pessoa está usando daquilo transformado ao longo do tempo e está afetando a sua maneira de compreender o som que sai. Eu me lembrei do som do violino, de Bush. Aliás, Marina vai falar alguma coisa disso. Vai, a fala dela vai ser sobre aquele texto de Bush. O som do violino. E da maneira como a pessoa está significando as transformações que são históricas ou são culturalmente históricas ocorridas no instrumento. Você tem de sempre estabelecer a relação com a pessoa, significando as transformações que aconteceram no ambiente, que aí, no caso, é o instrumento. Sim. E, dependendo do contexto, se isso está ligado a contexto, se não está. Contexto, eu digo algo mais amplo, a relação que tem com os outros, se é no ambiente de grupal, se é sozinho, como é que é, depende da montagem da pesquisa. Mas não pode ser separado, porque parece que ele persiste nessa relação, né? Ele persistiria nessa relação entre... Pode até estabelecer uma relação, mas não é uma relação de mútua transformação ou compreensão, a significação da pessoa para aquilo. E nosso objetivo é entender como a pessoa significa na relação com o que está posto no ambiente. Então, para terminar, deixa eu ver se vai terminar. Não, tem ainda. É que a gente pode estudar, geralmente a gente está ligado à microgênese, seria quando a gente observa essas transformações acontecendo, como é que eu digo? Quase que online. A gente acontecendo, é muito comum. Mas a gente pode ver transformações que acontecem ao longo de uma vida maior, da ontogênese, ou transformação da sociedade. Agora, a pandemia está
em todos os níveis que a gente pode explorar a pandemia, que ela está transformando uma maneira de compreender a organização social dentro de uma sociogênese. Isso não exclui, eles se retroalimentam, vocês estão vendo, né? A outra coisa é que você tinha pedido que, em geral, esse tipo de estudo se faz por estudos de caso, em profundidade. Isso espanta um pouco para quem é habituado com a psicologia tradicional, que estuda muita gente, para ter a frequência. A gente precisa ser muito bem, como é que eu digo, convencido que quer estudar dessa forma. E, nesse sentido, a gente faz uma pesquisa pelo conhecimento da dinâmica de construção de significado do sujeito e do mundo na interação mútua e transformadora com ele, através dessa linguagem que constitui o significado, usando como a gente usa as coisas que existem transformadas em signos, índices ou símbolos, geralmente, e que fazem, ao mesmo tempo, guiam nossa ação no mundo e guia nossa reflexão sobre por que eu estou fazendo isso, ou por que eu não estou, ou como eu estou fazendo isso, o que é que eu escolho, tomar que decisão sobre o mundo. Então, a partir da psicologia cultural, geralmente essa pesquisa feita com casos, aprofundamento de casos não é chamada ideográfica, e a pesquisa mais tradicional é a nomotética. Elas têm dois conceitos de como generalizar do ponto de vista científico. Enquanto a nomotética vai atrás de leis gerais pela frequência de ocorrência, pela maneira como a maioria das pessoas são desse jeito, porque é assim que a gente encontrou muita gente desse jeito, e basicamente tem a estatística por trás. E a ideográfica, não. Ela procura conhecer em profundidade as dinâmicas e mecanismos que fazem a gente se relacionar com o mundo e significar. A possibilidade de descobrir certas formas de significar o mundo são construídas teoricamente do ponto de vista de generalizar a partir dos processos e mecanismos usados. Como é que a gente significa em diferentes abordagens sobre a interação da pessoa com o mundo. Eu não quis entrar muito nisso, não, porque eu estou num processo de dúvida sobre o que eu estou dizendo. Mas, como eu não tenho uma síntese, eu estou apresentando como Ian apresenta. E tem um artigo de Salvatore e Balsen, de 2010, que é clássico, para mostrar o que acontece com a pesquisa ideográfica e a nomotética. Não pense que a pesquisa ideográfica de aprofundamento de casos é exclusividade, mas, por exemplo, a astronomia usa porque ela não pode fazer uma amostragem de astros ou de posições onde eles estão. Ela usa dessa abordagem ideográfica para conhecer o universo astronômico, da astronomia. E só que a gente é muito marcado na psicologia pela pesquisa tradicional de frequência. Mas, com frequência, a gente não vê nada do ponto de vista da construção de significado do sujeito face à cultura. Então, com esses princípios, vocês vão ver diferentes focos. Desenvolvimento da pessoa ou do self, com Elsa, a criatividade com Marina, a imaginação com Karina, a ideia de fronteiras com Pina Márcico, a ideia de educação e a crítica à educação do ponto de vista ponto de vista epistêmico, né, epistemológico, de como isso afeta a educação. E a gente, assim, pode estudar qualquer tópico da experiência humana. Eu voltei chamando vocês para pesquisar e aplicar nas diversas esferas da nossa experiência. Certo? Terminei. Ok, Maninha.
Muito obrigada. Nós temos aqui uma pergunta. Oi, Tatiana, Robson. é só aproveitar essa brechinha antes das perguntas. Pessoal, eu coloquei no chat o link para um formulário, né? Só para a gente registrar a presença aqui na sala, né? Através desse registro de presença é que a gente vai emitir os certificados. Então, por favor, gostaria de pedir que vocês preencham o formulário. É 30 segundos. 30 segundos, você clica aí no link, você preenche o seu nome e o seu e-mail somente. E através dessa presença a gente emite os certificados, ok? Eu vou pedir licença mania para eu sair agora, que eu tenho uma outra reunião que eu vou fazer a mediação, então desejo que aí as perguntas sejam bastante produtivas. Tatiana vai continuar mediando essa parte. Boa noite a todos. Boa noite, Robson. Foi um Boa prazer, maninha. Tem uma pessoa chamada Frank Douglas que está perguntando: signos são mutáveis a partir da relação do sujeito com o meio ao qual está inserido? Pode haver mudança dos significados adquiridos sobre determinado signo? Sim, sem dúvida. Signo, eles próprios estão implicado neles a possibilidade de transformação. Porque você se lembra, a definição é alguma coisa que representa algum aspecto de qualquer coisa no mundo, outra pessoa, para alguém. Isso é transformável através das nossas sucessivas experiências com o mundo. Cadê? Qual o nome do livro que tem figuras de tolerância e intolerância? É um livro traduzido de Ian, isso eu fiz meio mal. É um livro traduzido de Ian, por Ana Cecília, que chama-se... Vou pegar o livro. Fundamentos da Psicologia Cultural. Fundamentos da Psicologia Cultural. O nome do livro tem a figura de intolerância e tolerância, de Bossner. Bernardina, boa noite, Robson. Chegaremos lá. É o livro em português. O livro é em português, esse. Mais alguém tem alguma colocação? Vanessa, fica à vontade. Eu, né? Claro! Não vou perder a oportunidade. Maninha, uma coisa que ainda me inquieta muito, desde o mestrado, né, que você me orientou, claro, foi lá para o doutorado e permanece em outros diálogos, não é? Que a gente vai construindo, inclusive aqui no DIPEM, é sobre a tradição e a novidade, né? O velho e o novo, esse contínuo. E que também eu consegui absorver lá no Labicon, com você, com o grupo, e entender esse processo mesmo. A gente, quando fala das bandas, né, puxando aí para o DIPEM, nós temos aí a questão também da tradição e da novidade com relação a essas bandas, que não deixa de ser um choque cultural. E durante também sua explicação, você vem trazendo novidades que estão emergindo nesse contexto social e político com, entre aspas, novos significados da bandeira, da máscara e por aí vai. Como é que a gente pode pensar nessa construção de signos, nesse contínuo, que, ao meu ver, né, e aí talvez os webinários mais para frente a gente vai explorar melhor isso, me parece uma ruptura, uma transição enorme que aconteceu nesse momento da história do Brasil, ou não. Como é que você vê essa questão de tradição e novidade, e nesse contexto histórico e social, político que nós estamos vivendo?
Veja, existe, como é que eu digo? A gente está vivendo um tempo único, de grande transformação. Sem dúvida, tem ruptura e reconstrução dessa ruptura, transição. Tem uma autora, Zitum, que você conhece, que fala sobre ruptura. Como é que a gente focalizar isso? Eu acho que a gente tem de circunscrever mais para alguma coisa, para saber como é que é. Por exemplo, como é que, eu não sei dizer, mas o ambiente, a gente chegou, antes da pandemia, assim, falando mais amplamente politicamente, antes da pandemia, a gente chegou a uma polarização que elegeu Bolsonaro. E, desde esse tempo, isso é uma ruptura sobre o prosseguimento da consideração sobre princípios democráticos, ou seja, o que for. Progressivamente, a gente flutua atualmente entre ver a defesa desses princípios e a insistência em mudar esses princípios. Eu acho que esse equilíbrio... Agora, veja, isso não está acontecendo só aqui. Você tem várias... Sim. Você tem os Estados Unidos, você tem a Hungria, eu acho, de líderes autoritários, né, ou de algum jeito autoritários. É um estudo para compreender essa dinâmica. Agora, ao mesmo tempo, você vê que aparecem forças contrárias a isso, que tentam equilibrar. Isso de um ponto de vista bem amplo, né, da sociedade como um todo. Sim. É muito difícil saber por que isso está acontecendo. Eu não sei. Há quem pense em ciclos sobre a coisa. Ou, se a gente for estudar de uma forma menor, mais focalizada, a gente teria de levantar toda a insatisfação e a criação de um mito como o Moro, como aquele que acerta as coisas, e como isso fez transformar toda uma sociedade que ficou contra o PT ou qualquer pessoa que surgisse e dissesse que não era. Mas é bem complexo estudar isso no sentido mais maior da sociedade. Seria um estudo de entendeu? Lembra as diferentes dimensões. Eu tentei puxar para essa conversa porque para mostrar, né, aqui para o pessoal, para os participantes, que acredito que 90% não tenham uma leitura na psicologia. Posso estar errada, Tatiana pode me corrigir, Berna também, mostrando como esse olhar da psicologia cultural pode nos ajudar a compreender diferentes fenômenos que emergem nesses contextos culturais de uma forma macro ou de uma forma micro, como a gente discutia, não é? E eu não queria perder a oportunidade de dizer que esse cantinho que você está aí apresentando está me trazendo muitas lembranças e afetos, porque eu estive muito aí nesse seu escritório, com Zig pulando filhotinho, construindo lá a minha dissertação, não é? E aí você falando e eu me vendo aí no seu escritório e a gente discutindo exatamente essa emergência do ser diante das multiplicidades histórico-culturais, sociais que temos. Não é à toa que você apresentou inúmeros contextos até você introduzir sua fala. Obrigada, Maninha. Eu não sei se eu respondi, porque eu acho que é muito difícil
abordagem mais ampla, mas não exclui fazê-la, está entendendo? Mas a psicologia cultural abarca isso também, na interação construtiva entre as pessoas e o ambiente que está se transformando. Eu acho que a gente está vivendo um momento único de transformação extrema, agora, nessa pandemia, e já vinha de uma transformação dessa, que eu coloquei como... E que é interessante como aconteceu em outros lugares do mundo. A divisão entre extremismos, tá? Acontece por aí. É isso, não sei o que responder como resposta mesmo. Ai, que bom que você está vendo o gabinete, né? O escritório. É. Maninha, eu fiquei pensando quando você estava fazendo a exposição e Vanessa coloca essa pergunta, e como eu transito um pouco no campo da sociologia e da filosofia, da educação, da antropologia também, e minha discussão sobre cultura, ela ocorre também nesse lugar, eu fiquei pensando como a falta de diálogo entre os diversos campos do conhecimento atrasam a questão do avanço em muitas discussões. Então, se quem está na filosofia, na antropologia, na sociologia, acessasse um campo conceitual da psicologia cultural, a gente avançaria mais rápido, por exemplo, na construção do entendimento da identidade cultural, né? Como algo dinâmico, como algo que se movimenta, né? Que tem toda essa dinâmica, que tem a própria cultura, que tem o próprio signo, né? E para mim tem uma questão que está ficando muito cara, que é esse entendimento sobre a questão da separação inclusiva, né? Porque quando você começa a se apropriar, e eu vou falar isso como alguém bem iniciante mesmo no campo, tem um momento que dá um susto, porque parece que o sujeito vai se desmanchar ali dentro e vai se desidentificar, não é? Mas aí a separação inclusiva, ela vem exatamente devolver isso, de um sujeito que vai lá, mergulha, emerge mais rico, deixa aquele lugar também mais enriquecido, e ele é o que está dentro, o que está fora, e o que está fora também é o que está dentro nesse sujeito. Então, eu estou achando isso muito interessante para me ajudar a entender outras coisas, a discussão do próprio Stuart Hill, né? E outras discussões que a gente vai fazendo no campo também, que é das ciências humanas. Então, se essas fronteiras, né, se essas bordas fossem mais afinadas, né? Se a comunicação... Hoje a gente até avançou muito com relação a isso, né? Mas a gente poderia tomar emprestado com mais frequência o campo conceitual de um e outro lugar, não é verdade? É verdade. Agora, a psicologia cultural de Ian Walsner, que é o que está por trás de minha apresentação em vários momentos, ela é uma psicologia que, como é que eu digo? Ela defende a agentividade do sujeito. O sujeito é ele que, como é que eu digo, está inserido sem se misturar e é constituído por esse ambiente cultural de signos e etc. Tem outras que são abordagens mais diferentes, entende? Então, eu mais ou menos, entendeu? Então, nesse sentido, ele tem um destaque, o sujeito, e a sua forma de projetar-se, o que é que vai fazer, como acha das coisas, e etc. Ele tem um papel grande nisso, e jamais diluído. Ele a gente, tanto que cada sujeito é único, segundo ele. Agora, eu tenho me aprofundado mais também, que não contradiz, o contrário, ele funciona em conjunto com a psicologia cultural, que é a psicologia dialógica, que eu tenho muito trabalhado mais, me aprofundado mais, no sentido de como a gente estabelece a troca com o outro e com o mundo, através do diálogo, mas um diálogo que tem características no sentido de, não é um diálogo falado, é um diálogo mutuamente constitutivo, e que a gente se constrói só face ao outro, a alteridade ou as outridades, e como a gente se constrói.
Eu fiquei muito tentada a dizer alguma coisa, mas é muito complicado para botar a psicologia cultural em mais esse tipo de abordagem, sobretudo no sentido de populações muito diferentes. Eu estou bem impressionada com isso. Por exemplo, uma coisa importante é, no método entrevista, a forma de fazer a entrevista numa psicologia cultural tem de ter um treinamento bastante grande para que a gente deixe que o outro apareça. Está entendendo? Diminuir a sua diretividade ou superioridade ou coisa, senão a gente não obtém nada. Está entendendo? O treinamento é muito grande nessa direção. O exemplo grande que eu tenho, assim, que eu tenho me interessado, que eu tenho interagido mais com um cara chamado Danilo Guimarães, da USP, que estuda índios. E como a gente tem uma... Eu falei para você no telefone, com Vanessa, como a gente tem a dificuldade de comunicação com eles e como ultrapassar, como Falou fazer. Sim. Falou sim, estou aqui já com muito, material. Muito encantada com esse tipo de coisa, porque seria muito mais, inicialmente, na base do afeto, para ter alguma coisa de confiança e disponibilidade, que não é jamais pela linguagem. O corpo desempenha um papel enorme, estou bem interessada em corpo, desempenha um papel enorme nessa co-construção que se pode fazer com o diferente. Estou muito impressionada com o diferente. E isso se aplica a vários níveis, né, de escola. A experiência do diferente, a gente segrega, por exemplo, classe média, média alta, segrega bastante na escola o que é diferente. Está entendendo? E eu não sei o quanto a escola pública teria nem condições de refletir sobre isso, eu não sei nem dizer. Mas a necessidade de uma formação que a gente tivesse mais ligado a destacar o diferente tem me impressionado bastante. Isso é psicologia cultural também, está entendendo? E isso se materializa mais nas ideias de como a gente estabelece o lastro de conversa com o outro, que vem de um background, de uma história de trás bastante diferente. Em extremo, eu estou falando nos índios, mas eu acho que se aplica muito a qualquer entrevista. Está entendendo? Do ponto de vista de um dado, para a colocação de colocar o outro de tal jeito à vontade, que desenvolvam confiança, que a gente possa chegar à compreensão do que ele está construindo e pensando. Quais são os signos, aqueles que comandam, que não comandam, mas com esse lastro de confiabilidade, não sei nem como é que é, que está muito mais na base da afetividade e da corporeidade, de como a gente coloca-se em conjunto. Isso se aplica à terapia, isso se aplica a várias coisas nesse sentido. Maninha, tem uma pergunta aqui de Ramon. Ramon é do IF. Você lembra de Ramon, né? Lá de Salvador. Ele foi orientando de Virgínia. Foi Virgínia de Pina. Ele está perguntando se nós podemos definir a posição do eu como signo. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o eu, o self, é um signo para nós mesmos. Está entendendo? Agora, não sei se você explicar muito bem isso, não. Está entendendo? Mas eu acho que não só as diferentes posições que pode assumir. Eu estou escrevendo um artigo com a doutoranda que é explorar a corporeidade, o corpo, corporeidade, nas diferentes, numa trajetória de transformação de uma pessoa, nas diferentes posições que ela atravessa. Então, eu acho que sim, eu considero que sim. Ramon, você está me ouvindo? Uhul!
Sim, estou ouvindo, sim. O que achou? É verdade, faz sentido para mim. Eu vi alguém falar sobre isso há um tempo atrás, mas eu fiquei refletindo, né, sobre o assunto. Eu fiquei em dúvida se a gente poderia definir a posição do eu como um signo ou dizer que essa posição ela faz uso dele para existir, sabe? Entendi. Mas tem de ver a relevância do que ajuda a dizer que ela é um signo. Tá entendendo? Entendi, é verdade. Que ajuda. Tá entendendo? Eu posso dizer que sim, mas o ponto mesmo crítico é em que ajuda. Por exemplo, agora nesse artigo que estou escrevendo, o quanto se transforma o que eu entendo do meu corpo dentro dessas chamadas posições do eu. Está entendendo? Como aquilo se liga às diferentes posições. Porque posições só, como Hermann pega, é muito... Como é que eu digo? É muito espacial, às vezes, entende? Você precisa dar uma mergulhada na humanidade dela, na corporeidade. Por isso que eu estou atrás do corpo, como se manifesta nisso. Sim, entendi. E era muito usado aqui por o grupo de Ângela, essa ideia de dialogismo e posições do eu, que cria uma multiplicidade de posições, que muda ao longo do tempo. Mas é preciso que ela se torne mais molhada, eu ia dizer, mais humanizada, mais sabendo como acontece, em vez de ser só uma descrição de mudança de posição. Como é que a gente está carregando aquilo tudo com a corporeidade muito mais ligada a afeto do que qualquer coisa. Ok, obrigado. Obrigada, Ramon, pela participação. Maninha, a gente caminha para o final e eu quero agradecer, mas antes de agradecer a você, eu queria compartilhar aqui para o pessoal ver. Bom dia, Jane. Vá. Compartilhar aqui. Oi, Jane Clay, tudo bom? O nosso... Estão vendo? Como é? Fala de novo. Eita, saiu do ar. Estão vendo aí, Berna? Ainda não, tá. Agora sim, tá. Agora sim. Estou vendo. Então, aí é uma propaganda do nosso segundo webinário, que será dia 23 de julho. Então, as pessoas precisam se inscrever para poder participar, tá certo? Então, para cada webinário, repetindo o que o professor Robson já disse lá no chat, para cada webinário, as pessoas precisam se inscrever. Então, a gente vai receber a professora Elza Matos para falar sobre transições desenvolvimentais e esferas de experiência, que vai ser muito bom para o nosso grupo de pesquisa, porque todos os meninos, todos os nossos orientandos vão usar esses conceitos nos trabalhos deles, né? Então, vai ser muito bom. Muito útil, é verdade. Quinta-feira, não é uma quarta, é uma quinta, né? Oi? É uma quinta-feira, não é uma quarta, é? Só o seu que foi na quarta. Os outros todos serão na quinta. Tá certo? Tá certo. Tá Pronto. Ótimo. Se puder me dar um zap para mim, na quarta. Tá, eu mando, sem problema. Tá então, bom? Tá certo. Então, a gente agradece muito, Maninha, por sua participação, por sua disponibilidade em prontamente ter aceitado o nosso convite e dizer que em breve a gente entra em contato de novo, né? Porque a gente precisa escrever coisas da Precisamos tem muita escrever, coisa, né? Tem muita coisa a ser escrita. Tá certo? Muito obrigada. Agradeço todo mundo da FBJ, do IF Baiano, das outras instituições, da UFPE,
do Campus Caruaru e do Campus Recife também, e todas as outras pessoas que aqui estiveram. Nosso muito obrigado, então eu agradeço em nome do DIPEM, tá certo? E curtam nas redes sociais, a gente está muito chique, nós temos rede social, canal no YouTube, procurem lá, DIPEM, grupo de pesquisa, e curtam, que a gente vai publicar as novidades. Não tem metade. Veja, gente, beijo, muito obrigada pelo convite. Enquanto eu puder esclarecer coisas, eu estou aqui, ou discutir, ou discordar, ou fazer o que for, tá bom? Venha sempre, Maninha, foi uma alegria vê-la. Obrigada, Maninha. Vou desligar. Obrigada. Bom, até daqui a pouco, tá? Obrigada, Luciana. Obrigada. Luciana, um beijo. Tchau. Beijo, Vanessa. Beijo todas. Berna, Tati. Obrigada, Silas. Obrigada, Tati, Berna e Robson, que já teve que sair um pouquinho antes. E obrigada a todos e todas que participaram até agora desse nosso encontro.